e nós faremos a leitura depois do versículo de número 8 até o versículo de número 21. Então, primeiro Josué, capítulo 2, versículo 1. A igreja encontrou? Amém. Diz assim: E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. E a Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Vamos lá no versículo de número 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. Então ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós da terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Vá lá no capítulo 6 agora, irmãos. Capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia, e destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Foram à cidade, tudo quanto havia nela, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Pode sentar, meus irmãos. É uma leitura assim
um pouco extensa, mas necessária, tendo em vista que nós estamos tratando de um assunto, e trataremos desse assunto até o dia 28 de julho, que são as casas de paz. Lugares que pretendemos, Deus indo na frente, sejam modificados de lugar de perdição para lugar de salvação, lugar de destruição para lugar de construção, lugar de morte para vida, lugar de maldição para paz, lugar onde existe guerra, para que seja transformado num lugar em que exista paz. Não é um tema simples, porque nós observamos que não está fácil, não está tão simples. Uma maneira que Satanás tem usado, tem achado para acabar com a igreja é destruindo a família. Se você sair fazendo uma pesquisa por cima, você vai ver que os casamentos não estão durando 3, 4 anos. Você olha e fala, mas o que aconteceu? Não deu certo, agora toca a vida, a gente segue a vida. Tem casais que planejam muitas vezes nem ter filhos, ou até fazer um pacto antinupcial, separando tudo, já pensando, olha, se a gente não dá certo, a gente separa. Quando, na verdade, eu assim, penso que Deus tem sido bom com você, eu acredito, comigo tem sido bom, porque estou casado há 18 anos, não é para minha glória, claro que não, conheço a minha esposa muito mais que isso, e Deus tem sustentado a nossa família, e eu acredito que é com a oração da igreja, eu não tenho dúvidas disso, porque eu disse aqui de manhã, na escola dominical, disse ontem, aliás, à noite, que o diabo tem interesse em derrubar todas as pessoas da igreja, mas o pastor ele tem uma pretensão muito maior, porque se eu caio, se eu acabo, ele consegue acabar com a minha família, ele acaba com a igreja, ele acaba com os planos da igreja, ele acaba com os meus filhos, ele acaba com a minha vida. Então, é um assunto seríssimo, prezo por isso. Semana passada eu não estava aqui, mas quando estava na Castelo Branco, liguei o celular e acessei aqui para assistir o culto, para assistir a pregação da palavra. Até entrei em contato com o Marcos, não é? Porque eu quero saber, eu preciso, porque nós estamos dentro de um projeto que não pode falhar. Irmãos, esse projeto não pode falhar, não é? É algo assim que não é brincadeira. Nós não estamos brincando aqui de casas de paz, de dizer assim, não, é porque é uma novidade, não é? Esses dias até ouvi, a irmã falou que em outros lugares tem, é verdade, em muitos lugares tem. Uma Ivonete comentando, não é só aqui, é um projeto que tem no nosso país e fora dele, não é uma ideia minha, não estou plagiando, não é? E não sei se a irmã viu, e tem dado certo, tem dado resultado, pessoas têm sido abençoadas. Então nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma guerra. Se você até hoje está mantendo o seu casamento, a sua família em pé, esses tempos a gente conversando com alguém, e essa pessoa perdeu a sua família. O esposo casou com outra mulher, ela também, não sei se casou, não me lembro muito bem, mas ela disse, olha, ela falou com essas palavras, ele me traiu. Mas se fosse hoje eu teria perdoado ele, teria continuado, porque o que os meus filhos pagam, e o que eles pagaram por isso, não é fácil. O que eles sofreram, o que eles passaram até hoje na vida deles, não é uma vida normal, tendo em vista o que aconteceu. Se fosse hoje, a idade chegou, bem experiente, disse, olha, aquela cabeça que eu tinha lá atrás, eu teria suportado. Eu não estou falando para ninguém carregar fardo. O que eu estou dizendo é que quando a gente é sozinho, quando nós somos sozinhos, a gente não tem muito com o que se preocupar. Mas depois que Deus coloca uma pessoa na nossa vida para estar com a gente, e por isso que nós temos que orar muito, alguém que disse assim, que a mulher tem que estar tão escondida no coração de Deus, que para o homem encontrá-la, ele tem que buscar muito a Deus, porque ele está de bandeja por ele, né? Mas não quer compromisso. Alguém falando essa semana, dizendo assim, olha, que ele acabou, o casamento dele acabou, e aí ele arrumou uma mais nova, e ele disse assim, rapaz, eu não consigo entender, dizendo para uma outra pessoa, não consigo entender como que é hoje em dia.
Hoje em dia há uma certa independência quase que total. Ele falou que ligou para essa atual esposa dele e disse assim: olha, eu não vou chegar em casa agora que eu estou no shopping passeando com as minhas amigas. Para nós que somos de uma outra geração, dos 40 para cima, já pensou você ligar para sua esposa e falar: estou dando sair do serviço, vou dar uma volta aqui no shopping, tomar alguma coisinha aqui, nem sei que hora que eu vou chegar. Você fala assim: ué. Mas é uma nova geração, um novo sentimento, que inclusive está tomando conta da igreja. Então, numa geração em que o copo é descartável, o relógio é descartável, o computador é descartável, o celular é quebra-tela, é descartável, que o prato é descartável, que o garfinho é descartável, não existia essas coisas antigamente, não é? O garfo era até forte, o ferro de passar roupa colocava brasa, não era descartável. Hoje em dia, se o seu ferro cair, você tem que jogar. Numa era em que tudo é descartável, as pessoas estão pensando que a mulher é descartável, que o marido é descartável, que os filhos são descartáveis. Pois é. E aí a gente vem com uma ideia de transformar. Eu tenho certeza, nem precisa você se manifestar, mas você daria todo o dinheiro da vida que você tivesse para ter paz. Você daria, eu daria. Eu não tenho, né, filha? Mas estou falando. Né? Você daria o valor, faria um empréstimo, passaria um cartão para dizer assim: ó, vende paz. Nós parcelamos em 10 vezes, 96, com juros de 1%. Aceita? Ah, eu aceito, eu vou entrar nessa, porque o que eu preciso é paz. Porque, guarda uma frase no teu coração: se tem uma coisa que o diabo faz, é jogar o bem contra o bem para que o mal prevaleça. É acabar com a nossa família, colocar um ódio mortal no nosso coração pela nossa esposa, porque os problemas vêm surgindo com o passar dos anos no casamento. As coisas vêm acontecendo. Eu louvo a Deus pelas pessoas que lutam pelo seu casamento, que dizem assim: eu não quero isso para mim, eu não quero separar, eu quero lutar. A gente precisa lutar, a gente precisa continuar a nossa vida, porque a tendência de Satanás, que é um ser malvado, maligno, que lança no nosso coração a semente da desunião, de acabar com o nosso corpo, de acabar com a nossa mente. Ele não descansa disso, ele não descansa. Ele vai lançando e dizendo assim: já está passando os anos mesmo, 5 anos, não vai 5 hoje, irmãos, a média não vai a 5 anos hoje o casamento. Eu acho melhor você, não está dando certo mesmo. Sabe uma coisa? Vamos separar. Você pega o que é seu, eu pego o que é meu. Aí, olha, eu vou te falar, eu preciso falar essas coisas. Porque, olha, irmãos, você faz uma entrevista com meninas, principalmente, por favor, entenda o que eu estou dizendo, que às vezes o pai não está nem aí, você vê que há uma dificuldade dessa moça conseguir estabelecer um relacionamento, porque o crápula, ele foi embora, e ele não teve a responsabilidade de cuidar do seu filho. E ele joga essa responsabilidade para a sociedade, joga essa responsabilidade para a criança. Eu dou graças a Deus, porque quando essas pessoas vêm para a igreja, Jesus estabelece um novo plano na sua vida. E você vê essa mesma moça, esse mesmo rapaz que passou por tudo isso, ele consegue aos pés de Jesus estabelecer uma nova família. Ele fala assim: ó, eu não vou fazer com os meus filhos o que meu pai e minha mãe fez comigo. Eu não vou fazer. Eu vou estabelecer um lar de verdade, uma família de verdade, um lugar onde vocês estão pensando. Na lida pastoral você está pensando que você não lida com tudo isso? Você lida com isso, e a vontade como pastor e como homem é encontrar essa pessoa e dizer assim: rapaz, por que você fez isso? Você não foi homem para fazer? Por que você não cuida? Por que você não telefona? Por que você não vê o que você está plantando? E olha, tem uma lei na Bíblia, que é a lei da semeadura. Você sabe qual que é essa lei? É que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Por isso que a luta pela nossa família, e eu disse isso para alguém disse assim: pastor, uma pessoa me interpelou, falou para mim assim: pastor, um jovenzinho. Quando eu falo jovenzinho é com carinho, viu? Não é que eu estou falando que os jovens são... Porque verdadeiramente eu tenho meus filhos jovens e eu amo os jovens. E aí, ele falou assim para mim: pastor, eu estou cansado. Eu falei: mas como assim? Eu estou cansado. Todo dia na igreja eu estou cansado. Eu falei: que isso, menino? Ânimo, rapaz.
Que cansado que ele olhou para mim desse jeito e falou assim: mas você não é pastor? E sendo pastor você não tem que me ouvir? Eu estou desabafando. Eu falei: opa, calma, não precisa bater. O que está acontecendo? Eu falei assim: eu estou cansado, pastor. Segunda eu estou na igreja, terça eu estou na igreja, quarta eu estou na igreja, quinta eu estou na igreja, sexta eu estou na igreja, sábado eu estou na igreja, domingo eu estou na igreja, e eu não fico com a minha mãe. Você acha que está certo isso? Está certo? Eu olhei para ele e falei assim: sabe o que você vai fazer? Você vai falar: mãe, senta aqui um pouquinho, preciso falar um negócio muito sério para a senhora. Sabe o que está acontecendo? A igreja está competindo com a nossa família e a nossa família está perdendo. Ele falou: vou falar isso? Eu falei: pode falar. Pode falar. Porque o que ele entendeu? O que ele está entendendo? Que a mãe dele... Aí eu mostrei para ele aquele guarda-chuvinha, sabe? Aquela história do guarda-chuvinha. Primeiro, Deus. Depois, a família. Depois, a igreja. Não tem dificuldade para entender isso. O dia que a igreja for um peso, a obra for um peso, e eu não consigo mais cuidar da minha família, a única coisa que eu preciso fazer é: olha, espera aí, pastor, não dá mais, eu preciso dar um tempo para cuidar da minha família. Sabe por quê? Olha, presta atenção. Sabe quem que vai estar do lado da tua cama, te dando água, uma sopa na tua boca, ou te dando até banho, quando você estiver velho e não conseguir mais andar? É a sua esposa. É o seu esposo. Ele que vai te suportar. Ele que vai aguentar suas dores. Ele que vai acompanhar suas rugas e cabelos brancos. É ele. Por maior que tenha sido o seu pastorado, ou o trabalho que você fez, não estou desanimando ninguém, isso precisa ser feito até o fim. Minha vontade é até o final da minha vida estar dirigindo igreja. Esse é o sonho do meu coração. Mas por mais que façamos isso, vai chegar um dia na nossa vida em que as pessoas que vão estar perto de nós, cuidando de nós, dando banho, trocando fralda geriátrica, se for o caso. Eu estou falando isso porque vejo isso dentro da minha casa com a minha mãe. Eu estou falando isso com propriedade. Eu não estou falando isso de qualquer jeito. E com muito temor e tremor. Quem estava do lado da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, nós estávamos ali. Porque nós vivemos numa sociedade, e eu não posso transformar o meu casamento nisso, numa sociedade em que chupa a laranja, entenda o que eu estou dizendo, e joga, é bagaço, não presta. Nós não somos bagaços. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus. E portanto nós temos o nosso valor. Eu acredito que nessa noite, sinceramente, o Espírito Santo trabalhará em nosso coração. E faz assim, ó. Eu vou te dar uma dica pastoral. Se talvez a sua vida até aqui, a minha também, não tenha sido aquele mar de rosas que nós pintamos, não é? E todos foram felizes para sempre. Aquelas histórias mais chatas que você já viu, né? Todo mundo termina feliz para sempre, mas é tudo mentira. Ninguém termina assim, não. Só se for com Jesus, não é? E também não é aqui feliz para sempre, é na eternidade. Mas talvez se a sua vida até aqui tenha sido uma vida que não foi desse jeito que você planejou, por conta de terceiros, porque, irmãos, às vezes a gente comete as coisas, você também, não é por tua culpa, eu não estou isentando ninguém, mas às vezes nós somos empurrados para algumas situações. Você pode pensar o seguinte: eu quero constituir uma casa de paz. O meu pai batia na minha mãe, eu não vou bater na minha esposa. Minha mãe saía e traía o meu pai, eu não vou trair meu esposo. Satanás queria acabar com a minha vida. Eu estava dizendo lá atrás para vocês que às vezes a gente olha assim, e como na vida pastoral você encontra moças e moços que foram abusados. Mas olha, vocês não têm noção. Por isso que minha intenção como igreja é que nós sejamos um corpo. Porque você não vai ficar sabendo de muitas coisas que eu sei, por exemplo. Não aqui no São Lucas, na igreja como um todo. Tem muitas coisas que não passam pela tua cabeça, mas eu sei. Então quando o pastor fala assim: gente, vocês precisam amar um outro aí, vocês precisam dar um abraço no outro aí, eu estou dizendo, sabe por quê? É assim, ó. Porque tem coisas dentro do meu coração e dentro da minha mente que eu sei
que o único abraço que alguma moça teve foi o abraço do abuso. Desse maldito que, ao invés de pegar a tua filha no colo para dizer que ama ela, apronta contra ela. Dessa mulher que muitas vezes tem o teu filho e joga para as traças. Poxa, irmãos, o que eu pretendo então, o que nós pretendemos então quando nós falamos sobre esse estabelecimento de casas de paz? Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que a sua casa, ou a casa de alguém aqui nesse bairro, seja um lugar de paz, seja um ponto. Por isso que Jesus diz assim, olha, nós começamos lá atrás explicando aos irmãos sobre o capítulo 10 de Lucas. Por isso que Jesus disse assim, olha, vocês vão, os 70 de 2 em 2, e vocês vão entrar nas casas, e quando vocês chegarem nessas casas, vocês vão dizer o seguinte, olha, paz seja sobre esse lugar. Você não acredita nisso? Que você tem nas suas mãos, diante do Espírito Santo que habita em você, o poder de dizer assim, olha, Satanás, acabou o seu império nesse lugar, porque eu cheguei em nome de Jesus. Eu não cheguei no meu nome, eu cheguei em nome de Jesus. E se você estava assombrando as pessoas dessa casa, e tirando a paz das pessoas dessa casa, acabou o teu reinado aqui, porque agora chegou a presença de Deus nesse lugar. E ali, irmão, quem tiver oprimido vai ser liberto. Você acredita nisso? Quem tiver com pensamento de suicídio vai ser liberto. Quem tiver com a prostituição na vida vai ser liberto. Por quê? Jogar pedra chega. Criticar chega. Falar que não presta chega. Isso não resolve. O que é o Evangelho? O Evangelho significa uma boa notícia. É você chegar para alguém e dizer assim, ó, não, calma aí, sua vida foi de destruição até agora, mas agora você tem Jesus. Acabou. Tem gente que fala assim, eu nasci para sofrer, até crente, serve a Deus, fica na igreja assim meio, eu nasci para... Não, calma. Você tem um valor. E você tem um valor, não é por causa de você não, nem por causa de mim, porque nós não somos... Não, você não sei, eu não sou tão bonito assim, eu para ter algum valor. Mas o valor está ligado à presença do Espírito Santo dentro de você, e é por isso que você tem um valor. E agora, qual a história que eu vou escrever? Eu ia falar assim, que uma nova história Deus tem para mim. Tem para você também, não tem? Então qual a história que eu vou passar a escrever? Irmãos, por isso que o calendário é dividido em antes de Cristo e a sua vida também. Ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, a ideia é chegar nesses lugares, nessa casa, e dizer, paz seja nessa casa. E se ali houver alguém que é um filho da paz, a paz vai repousar sobre ele. Se houver, porque toda casa tem, viu, irmão? E todo lugar tem alguém que está decidido dentro do seu coração, como o Cornélio, que foi a primeira lição, que era um homem piedoso e dava esmolas, mas ele não conseguia entender o que era verdadeiramente a salvação. Ele não conseguia ter essa compreensão. Ele disse assim, buscando a Deus, que precisava ter esse encontro. Deus revela-se a eles, revela-se a Pedro. Pedro vai até a casa dele. Lá então o milagre da salvação acontece. Sabe por quê? É assim, ó. O maior milagre, guarda isso aqui, e para aqueles também que vão nos assistir, o maior milagre que existe na vida de um homem é a salvação da sua alma. Você entendeu? Por quê? Quanto que você vai precisar para o seu enterro? Você vai se preocupar com isso? Tem gente que nem paga plano funerário, que fala assim, eu não estou nem não, eu não vou estar aqui mesmo. Você não vai precisar. A felicidade nossa, até o hino que vocês cantaram aqui, falando sobre a oração do Pai Nosso, diz que o pão é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso e a dívida é nossa. Olha o que você tem. O pão, você tem o Pai, você tem a dívida. O que é dele? Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, dele é a vontade, dele é o perdão. Tudo é dele. Então hoje nós estamos num propósito de entrar na casa de alguém, porque a ordem é muito clara, e falar assim, olha,
Como Jesus ele olha, a seara é grande. Irmão, dá uma olhada no Jardim São Lucas, dá uma olhada no... Eu sempre vou repetir, o Jardim São Lucas tem que fazer jus ao seu nome. O Jardim São Lucas não é um lugar para maldição. Lucas era o médico amado. O Jardim São Lucas precisa ser um lugar de cura. E será. E está sendo, na verdade. Porque eu vou falar para vocês, é duro ficar longe da igreja, viu, irmão? Se você está reclamando aí, falando que todo dia eu vou no culto, é ruim. Você fica sem rumo. É bom estar aqui. É maravilhoso estar aqui na igreja, é maravilhoso estar, porque eu sei que aqui é o lugar em que Deus opera. Talvez você não dê muito valor às coisas que acontecem aqui, mas tem pessoas fora daqui que estão dando. Porque eu estava vendo o número de visualizações da pregação da semana passada, passou de 700. Então significa que nós temos uma igreja com 50 pessoas, mas nós temos uma igreja com 700 pessoas nos ouvindo. Porque as pessoas estão procurando a palavra. As pessoas estão necessitadas da palavra. E o Jardim São Lucas precisa fazer jus ao seu nome, de transformar, porque Jesus fala assim, olha, grande, no capítulo 10 de Lucas, grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Irmão, descruza o braço, se apresenta. Não, mas não é para descruzar agora não, agora pode. Estou falando de descruzar o braço depois. Descruza os braços, se apresenta, olha para alguém. Pai, você começa a falar as coisas para uma pessoa. Essa semana eu comecei a falar alguma coisa para alguém. Eu falando, olha, você não desista, você vai até o final. Muitas coisas vão acontecer para você desistir. E essa pessoa de serviço eu também, eu olhei para ela assim, a pessoa estava chorando. Eu falei, como é isso? Estou falando isso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas de ouvir palavra de desânimo, que não vai dar certo, que não presta, que vai morrer desse jeito mesmo. Não, Jesus fala assim, os obreiros são poucos, rogai pois ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Olha, dá uma olhada no Jardim São Lucas, dá uma olhada no Jardim Paulista, aqui embaixo do Mondrian, olha essa região, a quantidade de lugares. Você está aqui, quer ver um exemplo? Mas onde está sua mãe? Onde está teu pai? Onde estão os seus irmãos? Seus tios, a sua família, onde que eles estão? Estão perdidos. E aí nós falamos assim, bom, está bom do jeito que está, não. Nós estamos adotando aquilo que Jesus falou. Então nós vamos identificar esses lugares, que são lugares onde moram pessoas necessitadas, que estejam sofrendo. Irmão, tem gente sofrendo ou não? Eu acho que até você talvez aqui entrou sofrendo hoje. Mas o meu sonho, quando eu entro sofrendo da igreja, eu ouvi isso que eu vou falar, olha, Jesus te ama. Amém, aleluia. Não é verdade? Um monte de gente fala que ama a gente, mas depois vai embora, não vai? Escreve uma coisa assim. Antigamente escrevia, eu costumo dizer, né? Fazer um coração no muro dos outros, ainda escrevia S-A-L. Fulano e ciclano se amam loucamente. Isso aí escrever no caderno é coisa de lá atrás, né? Enchia de coraçãozinho. Parece que dormia assim, já viu o coração do fulano assim, subindo assim, tum, explodindo, tum. Não contava nem carneiro, não, ovelha, porco. Contava o fulano pulando assim, pulando de novo, pulando de novo. Tem gente que dá declarações de amor para nós. Mas a única declaração de amor que passa dessa vida é a declaração de amor que Jesus fez por nós. Aleluia. Na cruz do Calvário. Por que Jesus te ama? O hino 169 da harpa vai dizer, não responde. Porque Jesus me ama, eu não posso explicar. E assim, nós olhamos para lá e olhamos e enxergamos pessoas necessitadas que estão sofrendo, que estão curiosas em relação ao mundo espiritual. Pessoas não convertidas. Essa semana uma pessoa estava dizendo para mim que ela gosta de tudo. Ele diz que gosta de tudo. Ele olha um pouquinho de Umbanda, ele olha um pouquinho disso, ele olha um pouquinho daquilo, olha um pouquinho. Aí ele começou a questionar acerca do cristianismo, tal, e eu já peguei, olhei para ele e falei assim, olha, o senhor acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ele falou, não. Você crê na Bíblia Sagrada como única regra de fé? Eu também não. Eu falei, então você está perdido.
Então você está falando que eu vou para o inferno? Eu não, a Bíblia diz que você vai para o inferno. Ele falou, mas você está me jogando no inferno, rapaz? Eu falei assim, eu não, a Bíblia. Simples assim. Porque existem pessoas curiosas acerca das coisas espirituais, pessoas não convertidas, que participaram de um dia do amigo, um evento, alguma coisa assim. Essas pessoas precisam, primeiro eu mostro que eu sou um amigo, depois eu mostro que eu sou um cristão. Porque se eu mostrar que sou um amigo, as pessoas vão entender já o que é ser cristão. Elas vão ter essa compreensão. E como que eu faço para enxergar os filhos da paz? Eu enxergo essas pessoas dentro do bairro como Jesus fez. Percorria Jesus todas as cidades. E porque ele percorria todas as cidades, ele conseguia enxergar as pessoas passando necessidade. Irmão, tem gente que está dentro de uma farda, que está dentro de um uniforme, dentro de um terno, que está todo empolado assim, ó, olhando desse jeito assim, ó. Só que quando ele tira toda aquela casca, ele tira a sua funcional assim, ó, de advogado, inclusive até na frente do seu nome já tem uma outra nomenclatura que é adjetiva, um doutor, um meritíssimo. Mas quando ele tira essa farda, ele tira esse uniforme, ele tira essa funcional, ele tira isso, ele deita, ele chora. Ele entra lá no banho e chora debaixo do chuveiro, para os filhos não verem, para a esposa não ver, para a esposa não ver. Pessoas que estão saturadas, não estão aguentando mais. Mas como que eu faço para ver essas pessoas que precisam sair? Para um pouco. Porque uma coisa é eu olhar para você e falar assim, e aí, tá tudo bem? Outra coisa é eu olhar bem no teu olho assim e falar, tá bem? Tá bem? Tranquilo, Alex? Eu estou vendo. Eu estou vendo o olho dele, se está avermelhado, se tem alguma coisinha de lágrima querendo cair aqui. Se ele, o corpo fala, não fala? Você sabe, tem um livro que chama O Corpo Fala. Quando você conversa com alguém, a pessoa cruza os braços assim, ela não está te aceitando. Quando ela cruza o braço, ela olha para você assim. Quando ela olha para a têmpora, ela está procurando uma resposta. Você pergunta alguma coisa para ela, ela olha para cima, se ela está tentando achar uma resposta dentro de sua mente. O mentiroso olha para baixo, desvia o olhar. O corpo fala. Então por isso que Jesus, quando estava entrando em Naim e vê aquela mulher, ele fala para ela assim, olha, não chora. Por que você? O que está acontecendo? Não chora. Para um pouquinho, dá uma olhada para você ver no dia a dia com a pessoa, pergunta para ela como que ela está e olha bem no olho dela, você vê. Você vai ver lá dentro assim, ó. Porque o olho é o acesso à alma. Quando você olha, por isso que quando o rapaz vai falar que ama a moça ou vice-versa, olha bem no. Vai falar assim, não te amo. Todos se derreteram assim, não é? Porque está olhando para a alma, para o profundo da alma. Quando uma pessoa está apaixonada, como fica o olho dela? Hã? Brilha. Está meio borocochô assim, a hora que vê a amada ou a amada assim, olha e fala assim, ó. Porque a alma, o olho mostra a alma. Quando você olha para o olho, você olha, a gente em casa, todo dia a gente dobra o joelho assim, eu e a Regiane, e eu falo para ela, aquele número 6:23, o Senhor te abençoe e te guarde. Quando às vezes eu estou meio com sono, o Senhor olha assim, eu tomei algum remédio assim, quando eu estou meio com gripe, eu olho para ela assim, fico olhando para ela assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e dê a paz. Mas eu estou olhando para ela. Se eu der uma desviada assim e falar, o Senhor te abençoe e te guarde, não vou olhar não. Como eu que mando, eu falo, eu olho, mas porque eu quero, né? O olho é a nossa alma, mostrando a nossa dor. Eu preciso ver, eu preciso sair, eu preciso buscar pessoas. Nós vimos na outra semana, que a ministração foi na casa de Cornélio, falei alguma coisa aqui. A segunda ministração da semana passada foi sobre Zaqueu. Zaqueu tinha um propósito, Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Irmão, olha, a maior alegria que nós temos é que Jesus conhece, não é o Celso aqui, ó, porque esse aqui vocês conhecem. Esse Celso que vem com terno, que entra aqui, que dobra o joelho, daqui a pouco começa o culto. Esse Celso vocês conhecem. Alguns mais próximos, no meu trabalho, por exemplo, que me conhecem há 20 anos,
Essa semana, ainda ontem, um colega de escola, de 1996, portanto há 23 anos quase, ele pegou e fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim, aí o outro falou, não, é gente boa. Ele falou assim, faz mais de 20 anos que eu atuo nesse Celso. Porque os mais próximos vão me chamar e falar assim para mim, aqueles que me conhecem há mais de 20 anos, isso é com você, Celcinho. E aí, Celção? Aí eu gosto mais de Celcinho, Celcinho acho muito. Mas você tem aquelas pessoas que são mais próximas de você e que te consideram e não chamam você pelo nome. Essa semana, ou na outra semana, alguém parou no centro e falou assim, e aí, Ricardo, tudo bem? Eu falei, mas quem é esse cara? Ricardo é minha família que me chama, pessoa que me conhecia quando eu era pequeno. Eu falei, quem que é? O Emerson, né? Como o Ricardo, né? Que cresceu com a gente. Pessoas que te chamam, como que as pessoas mais próximas de você te chamam? Talvez até nada a ver com o teu nome. Você fala, mas por que Dé? Se o nome é Beatriz. Você não, Dé, porque quando era pequenininha fazia Dé, então vai contar isso, você vai ser como foi tão longe? Meus irmãos, o mais importante é que Jesus conhece o profundo do nosso coração. Jesus conhece nessa noite, não é o que está nessa casca aí por fora. Jesus está olhando o teu coração nessa noite. E ele conhecia o coração de Zaqueu. A presença de Jesus transformou a vida e a família de Zaqueu. E o maior milagre que aconteceu na vida de Zaqueu foi a sua conversão. Isso foi na semana passada. E hoje? Por que eu fiz toda essa leitura de hoje? Feita essa introdução a esse pensamento, qual que é a ideia da terceira administração da casa de paz? É o livramento que Deus pode dar para casa. É a salvação. Porque você conhece uma casa antes. Por isso que crente não pode ser ruim. Eu duro que tem gente ruim. Tem gente que é ruim. Ele serve a Deus, ele tem vontade de conhecer a Deus, mas é ruim. Fica fazendo maldade. Por isso que a terceira ministração é assim, olha. Deus é poderoso para dar livramento e salvação. E isso nós vemos nesse texto. Porque Raabe não era uma boa pessoa. Irmãos, olha, pelo menos na leitura que nós fizemos aqui, no capítulo 2, versículo 1, que é essa ministração que vai ser a terceira lá na casa de paz, é que Josué, ele faz questão, o livro de Josué faz questão de falar que Josué era uma mulher prostituta. Qual é o valor de uma prostituta? É o seu corpo. Não se sabe por que Raabe era uma prostituta. O certo é que ela tinha uma casa que era num lugar de destaque no muro da cidade, e ali ela recebia pessoas, e ela conhecia o que acontecia ao redor, pelo fato das pessoas que frequentavam ali. Essas pessoas, olha, o Deus tem um Deus, porque ela vai falar isso, que está fazendo um monte de coisas por aí. Tem um Deus, e ela vai percebendo no coração dela, ela vai entendendo isso. Só que meretriz, irmão, esse texto não poderia ser diferente. Não poderia falar só de Raabe, a mulher infiel, não, mas é a mulher prostituta cujo nome era Raabe. Percebam o seguinte, que a Bíblia é um livro que não esconde nada. É o que é. E portanto, não passa cera para mostrar que algo fica bonitinho. Raabe era uma mulher que era prostituta. Ou seja, era uma mulher que cometia adultérios, fornicação. Era uma mulher, anal, o significado dessa palavra, era uma mulher infiel, que não tinha fidelidade, mas ela ouviu falar sobre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa com bastante tranquilidade nessa noite. Deus ainda entra em lugares onde há prostituição para salvar. Você acredita nisso? Se Deus entra dentro de um centro de macumba, se Deus te salvou e te encontrou, por que Ele não vai salvar a prostituta? A gente olha assim e fala assim, isso é mulher de problema, de programa. Isso é mulher que não tem valor. É uma prostituta. Agora, o que nós vemos aqui para a nossa realidade? O que nós estamos vendo nas famílias? Enfermidades, problemas de relacionamento, crise financeira, a prostituição que leva ou que conduz a
um terrível poder de destruição. E se nós, por que Satanás, eu até comentei assim na escola dominical, por que Satanás quer destruir o nosso corpo? Qual que é a maior investida de Satanás? Contra o nosso corpo. Porque uma vez ele destruindo esse corpo aqui, e a aliança com ele com Deus ser quebrada, que é o templo do Espírito Santo, irmão, porque os anos estão passando, não estão? Tem gente que até brinca. Tem um fio de cabelo branco. Tem um fio de cabelo branco. Os anos vão passando. O tempo vai passando. E a gente vai olhando para a nossa vida e olha, irmão, a vida é um conto que se conta. Ó, hoje eu fiz uma publicação, compartilhei na verdade, um menininho com uma ampulheta nas costas, cheia de areia assim, passando, e de mãos dadas com o Senhor, com uma ampulheta também enorme, mas só um pouquinho de terra em cima. Como que está a ampulheta da sua vida? Está cheia de areia? Ou ela já esvaziou bastante assim, ó, e já está quase no fim dela? E não vai dar tempo. Se não tivermos uma intervenção de Deus, não temos como nos livrar. A história da mulher cananeia Raabe, que vivia em Jericó, é uma história onde Deus mostra que é possível trazer salvação a uma cidade que está prestes a ser destruída, quando alguém se coloca numa posição de conhecer o Deus verdadeiro. Porque eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Se você olhar em volta da tua família e ver toda ela destruída, mas você tomar a decisão e falar assim: eu quero Jesus na minha casa, através dessa pessoa, Jesus vai mudando toda a história da sua família, assim, ó, através de você, da sua atitude, de levar Deus a sério. O que isso mostra? Que a misericórdia de Deus, é isso que você vai falar lá, a misericórdia de Deus está disponível aos que agem pela fé. A Bíblia diz que Raabe era uma prostituta, e como todos naquela cidade, ela também estava condenada. Então Raabe estava perdida, ela estava condenada. Deus deu a Raabe uma grande oportunidade, levando seus servos e sua casa, e ela não desperdiçou. Assim ajudou nessa grande missão, porque Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E essas misericórdias são a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Imagina, irmão, uma casa onde não havia a mínima possibilidade de entrar a salvação, ali entra a salvação. Na casa de uma prostituta, demonstrou sua fé no Deus de Israel, reconhecendo como o único e verdadeiro Deus. Os cananeus criam ou acreditavam em muitos deuses. Eles tinham os deuses. Se você olhar em Gênesis 15, você vai ver que por 400 anos Deus deu chance aos cananeus, deu oportunidades para que eles conhecessem. Irmão, tem gente que tem oportunidade de sobra para se aproximar de Deus e não se aproxima. Vai se encontrar com Deus para juízo. Não se tem o que fazer. Não se pode entrar no coração do homem e obrigá-lo a aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso que ela fala assim, olha, presta atenção aqui. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam lá além do Jordão, os quais destruístes. O que ouviram, ela está falando, desfaleceu o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o que Raabe fala, irmãos. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima do céu e embaixo na terra. Ela faz uma confissão e diz assim, ó, a gente está sabendo. Irmão, olha, eu vou falar para você, se você, tem pessoas que se você falar, começar a falar para ela a respeito do amor de Deus, olha, eu não estou aqui inocentando ninguém, entenda o que eu estou dizendo. Mas você sabe que tem muitas prostitutas que entraram nesse mundo porque foram empurradas por situações. Eu sei. Não estou pedindo para você criticar, nem eu também. Não é essa a intenção. Tem aquelas que querem, que fizeram a sua opção. Mas tem algumas. Eu não sei se é o caso de Raabe, mas que entraram nesse mundo
porque foram empurradas para tais situações. E mantêm uma vida desse jeito por nunca ouvirem que existe um Deus que pode abraçá-la e que aceita e que muda a sua vida e que pode transformar. Ou você não acredita nisso, ou você não crê mais que Deus é poderoso para transformar a vida de uma mulher dessa. Ou nós estamos aqui dissecando. Disse para alguém: vocês estão discutindo sobre Deus, mas a impressão que eu tenho é que vocês estão deitando ele numa mesa de um centro cirúrgico e tentando dissecá-lo. Isso não agrada a ele. Isso não agrada, porque Deus é para ser crido, experimentado, vivido diariamente num relacionamento onde eu dependo dele. Não é o hino que vocês cantaram aí, não é? Na verdade, o que eu quero no final não é pedir e receber, eu quero a tua presença. Na verdade, com o passar do tempo, que a gente vai percebendo é o seguinte: ó, Deus mudou minha vida e sabe o que eu quero? Eu quero dobrar meu joelho e ficar calado. A oração não é assim? Se você orar 2 minutinhos, você fala assim: muito obrigado, tá aquele monte de coisa que nada a ver também. Muitas vezes nada a ver. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, a gente vai deleitando-se em Deus, diz, e vai ficando quieto, ficando quieto, ficando quieto. E a única coisa que te importa naquele momento é a presença de Deus na sua vida, é a presença de Deus na minha vida, é a presença do Espírito Santo. Ela ouve: olha, o nosso coração está desfalecido porque existe um Deus que está fazendo um monte de coisas. Ao abrir a porta para os servos do Senhor, essa mulher abriu sua casa para o próprio Senhor. A Bíblia diz que há bênção quando somos hospitaleiros, como aqueles que vêm em nome de Jesus. Foi o que acabou acontecendo com Raabe. Raabe olha para a necessidade daqueles espias, recebe aqueles homens em nome do Senhor, e portanto, quando aqueles homens entram na sua casa, a presença de Deus entra na sua casa. Irmão, tudo muda quando Jesus entra através dos seus servos numa casa. Tudo muda. Você já viu uma casa que é uma bagunça, cheia, a pessoa vai juntando lixo, juntando um monte de coisa, vai juntando coisa, você olha para casa, meu Deus, mas só destruição. Quando o Evangelho entra, a casa continua simples do mesmo jeito, mas fica varridinho, as coisinhas no lugar. Há um lugar para oração, há uma Bíblia já ali de fácil acesso. Aquelas coisas referentes ao pecado e à prostituição vão sendo transformadas. Você sabe o que eu estou falando? Você entra na casa de uma pessoa que serve a Deus, você olha para a casa dela, assim, é um lugar realmente simples, mas é um lugar onde há a presença de Deus, onde há a presença do Espírito Santo, onde há mudança naquela vida. Raabe permite que aqueles homens entrem na sua casa. E olha, uma coisa curiosa, viu? Aqui nós não temos religiosos de plantão, mas pode ser que alguém, algum religioso de plantão, veja isso. Ela poderia ir na casa ou os espias poderiam ir na casa do sacerdote de um Deus estranho, ou até de um Deus verdadeiro, sei lá. Mas eles foram na casa de uma prostituta. Vou te refrescar sua memória. Enquanto todos os homens estavam no templo, cultuando o Deus verdadeiro com a sua religiosidade, Jesus estava pelas ruas de Jerusalém, tocando nas pessoas necessitadas. Quando a religião se torna um empecilho para encontrar Deus, Deus deixa essa religião. Querem? Morram nessa religião. É isso que vocês querem? Um monte de preceitos? Porque tem gente que é assim, não é? Ele vive de preceitos. Ele entra na igreja, ele já fica olhando, ela já fica olhando. Nossa, quanta gente hipócrita. Esse povo aqui, não... Nossa, para que eu vou entrar? Mas você é um também, desculpa eu falar. Então tem lugar para todos os hipócritas, inclusive eu. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. A igreja é um lugar onde os pecadores têm o livre acesso para terem as suas vidas transformadas por esse amor imensurável do nosso Deus. Então os espias, você já viu gente que tem um olhar de condenação sempre? Você já passou por uma pessoa que tem um olhar de condenação? Ela já olha para você e ela fala assim: está me condenando. E tudo que tem crentes assim, né? Que eles olham para a pessoa assim, ele já olha assim, ó, com aquela arrogância de cima e embaixo, assim, ó. A pessoa fala assim: está me condenando porque eu errei. Eu vou te dizer uma coisa, não justificando erros. Quem nunca errou? Quem nunca cometeu uma arte e precisou, mais gravidade ou menos gravidade, é claro,
e precisou da misericórdia de Deus. Irmão, eu quero muito, de coração, que as minhas mãos não sejam mãos que batam, que os meus braços não sejam braços que empurrem, que a minha boca não seja uma boca que amaldiçoe, que o meu olhar não seja um olhar que cobiça, que a minha palavra não seja uma palavra que condena, mas que o meu coração seja um coração que sempre caiba mais um. Não é assim o coração da mãe? Para quem que a mãe dá mais atenção? O coração da mãe sempre cabe mais um. O coração do crente, guarda isso aqui. Não é Deus que tem que sentir dor para se fazer pequeno e entrar no meu coração. É eu que tenho que sentir dor para largar o meu coração para Deus entrar. Entendeu? Eu que tenho que sentir dor. Porque amar dói. Dói ou não dói? Estou falando paixão. Estou falando paixão. Esquece isso. Amar dói. Porque amar é renunciar. E a maior prova de amor que alguém pode dar para alguém é dar a liberdade para ela te trair. Foi isso que Deus fez. Ele deu a boca para amaldiçoá-lo, mesmo ele amando. Mesmo escolhendo outras coisas. Mesmo eu não aceitando e dizendo, eu acho que ele nem existe. Esse é o preço do amor, é dar a liberdade. Tem gente que fala, ama tanto que não para. Toda hora tem que estar no celular, é perigoso até colocar um rastreador assim para ver onde a pessoa está indo assim, não é? Não, gente, vamos colocar um rastreador na família, gente, para a gente saber onde todo mundo está. Ele foi, ele está em qual rua agora? Ué, entrou num lugar. Liga. Por que você entrou nessa loja, mulher? Isso é amor? Isso é loucura, tirania. Não é deixar para lá também. Mas o amor, a maior prova de amar é dar liberdade. A fé de Raabe, ela é objetiva. Raabe propôs uma aliança com os servos de Deus e consequentemente com o Senhor. Jura, peça pelo Senhor, por favor, que como usei de misericórdia com vocês, vocês também usem de misericórdia para com a casa do meu pai. E o interessante é que ela fala assim, lembra do meu pai, lembra da minha mãe, lembra dos meus irmãos, lembra da minha família, quando tudo isso aqui for destruído, lembra da gente. Não, uma mulher, pelo amor de Deus, entenda nessa noite, uma mulher, ela olha para toda a sua família. Você pode olhar para sua mãe hoje, quando você chegar na sua casa, para o teu pai, para alguém da sua família, e olhar e talvez está sentado no sofá, lá bem tranquilo assim, Pede para Deus colocar no teu coração nessa noite e fala assim, meu Deus, se minha mãe morrer agora, para onde que ela vai? E eu sei a verdade, e estou guardando dentro de mim, e estou escondendo de todos. Não, ela já sabe. Mostra com o seu procedimento. Raabe intercedeu a Deus por sua família. Por isso que no Novo Testamento vai dizer assim, olha, em Atos, quando Paulo fala para aquele homem, para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua família. Irmão, olha, não desista da sua família. Eu estou dizendo isso, olha, eu não desisto do meu irmão. Meu irmão está afastado de Deus. Ele está desviado. Ele nos conhece o César. Ele está numa clínica. Mas é meu irmão. É meu irmão. Meu irmão, eu não posso permitir que ele vá para o buraco, que ele se afunde. Eu pego o carro, busquei ele, bebo um dia, levei ele para casa, falei, rapaz, você precisa de internação, você precisa se cuidar, eu vou até o final, porque eu sei o que é quando não dá mais tempo também. Você sabe que você não pode vacilar, não pode descuidar. Deus levou a sério a intercessão de Raabe, porque ela mistura fé com obras. Por que eu falei descruza os braços? Porque se eu tenho fé, eu preciso agora ter o quê? Obras. Eu sou cheio de fé, mas eu cruzo meus braços e falo assim, não estou nem aí, deixa que morra. Não. Tiago vai dizer assim, de igual modo, Raabe é meretriz. De novo, né, irmãos? De novo. Não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas eu não vou abraçar essa causa, pastor, porque eu não estou nem aí.
eu já tenho meus problemas. Eu vou te dizer uma coisa: quando você ministra para as pessoas, você é curado. Eu entro aqui de um jeito, quando eu termino de pregar, eu estou cansado, mas eu sei que Deus tocou no meu coração, Deus me ajudou. Porque, irmão, nós não pensa que eu estou num barco do lado, num bote, não. Nós estamos todos aqui no mesmo barco, viu? Todos no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo. Não vai, é claro que não, porque o capitão do barco não vai permitir que esse barco afunde nunca. O capitão se chama Jesus Cristo. Mas nós estamos todos na mesma condição. É isso que nós estamos fazendo na Aliança da Casa de Paz. Nós estamos tentando mostrar para as pessoas que é possível elas sentir paz. Porque quando esses espias eles voltam e eles encontram, ou Israel volta para acabar com as muralhas de Jericó, e a ciência já prova isso, que aquelas muralhas elas caíram de dentro para fora. Então não tem como não ser uma ação divina. Ninguém colocou, e não tinha dinamite, e não eram o barulho das trombetas que em ressonância com o tijolo fez cair. Não é nada disso. É uma intervenção de Deus. Olha, só que antes é o seguinte: vocês vão acabar com tudo lá, não vão? Só que a salvação, como eu acabei de dizer, é a maior bênção que nós podemos receber, porque ela muda a nossa história. Vocês vão acabar com tudo, mas tem uma história lá dentro que ela começou, e essa história precisa ser terminada, porque alguém lá acreditou. A cidade toda foi queimada ao fogo, e só Raabe e sua família foram salvas. Toda a cidade foi queimada, acabou com tudo. Mas olha, gente, quando vocês entrarem lá, vai ter uma casinha assim. E esse fio de escarlata aí é tão pregado, né? Prega o sangue de Jesus, mas de fato é um tipo, né? Mas na porta assim vai ter uma fita. Quando vocês chegarem para destruir tudo, o muro já caiu, fendeu, o exército entrou, olha bem naquele filme e fala assim: quem está dentro? Nós estamos aqui. Raabe se apresentou. Tem mais alguém com você? Está minha mãe, está meu pai. Vamos ir. Minha mãe, está o meu pai, estão os meus irmãos. A nossa família está toda aqui esperando a salvação. A gente está aqui todo mundo aqui escondido esperando. A gente está ansioso por esse momento. A gente sabia que vocês viriam. Então a gente pode sair que vocês estão todos livres, vocês são todos salvos. Nós vamos destruir a cidade, mas a sua família está salva. Porque uma mulher acreditou. Uma mulher creu. Josué deu vida a Raabe e sua família e salvou tudo quanto ela tinha. Raabe teve sua vida mudada e entrou para a história do povo, passando a fazer parte da galeria dos heróis da fé. Rapaz, você sabe que eu estou assim porque eu não estou lá. Eu poderia céus, daqui uns anos céus, pela fé, dirigir o Jardim São Lucas. Você pela fé fez alguma coisa assim que é digna de fé, mas Raabe, a prostituta, entra na galeria da fé junto com Abraão, junto com Moisés, junto com todos aqueles que foram martirizados em nome de Jesus. Mas quem está lá? Raabe. Hebreus diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Você fala assim: mas tá bom já, né? Já deu para essa mulher, né? Não deu não. Porque Deus não dá bênção em conta-gotas. Deus quando abençoa, abençoa mesmo. Raabe passou a fazer parte ainda da linhagem de Jesus, do Salvador, por atitude de fé lá atrás. Irmãos, olha, sabe, pessoas colherão o resultado da sua decisão, ou de mal ou de bem. Como que eu quero celebrar? Eu quero celebrar um dia meus netos, bisnetos, olhem para trás e falam assim: meu bisavô, rapaz, você não conhece, mas a gente conhece, mano. Ele era pastor, ele servia ao Senhor. Raabe entra para a genealogia, porque Mateus vai dizer assim, e eu estou terminando: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Seu passado foi esquecido. Aliás, seu passado não foi esquecido, e o seu futuro é glorioso. Jesus continua entrando na casa de prostitutas, traficantes, nos presídios.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quem? Quem que Jesus veio buscar e salvar? Os que se haviam perdido. Temos que reconhecer que há situações ameaçando nossas vidas e nossas famílias, que só serão resolvidas com o livramento de Deus. Nós aprendemos que o caminho para a salvação é fazer uma aliança com Jesus Cristo, que nos garantirá uma fé objetiva, uma fé viva e uma fé eficaz. Se apresente nessa noite diante de Deus e diga: eu quero ser um semeador da paz, e através da minha vida eu quero mudar outras pessoas. Vamos ficar em pé nessa noite? Irmãos, eu vou pedir para o Marcos encerrar, e eu quero terminar com uma oração. E qual que é a oração que eu quero fazer? Eu quero fazer uma oração por alguém que esteja precisando de um milagre. Ah, pastor, é uma questão na justiça. Eu estou precisando de um milagre.